Tá gravando. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos Tá começando mais gravando. um Fim. Podcast para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. Ufa, quase que eu esqueço, velho do céu. Faz tanto tempo que a Quase gente você não esqueceu. grava Não que é a que gente. quase você esquece. Você esqueceu e eu nem sei mais se a gente tava usando esse, tá? Nem eu, é que a gente tinha falado de outras possibilidades, de Exato. pós-espiritualidade, mas isso vem depois. É. E, bom, pessoal, se vocês querem compartilhar com a gente dúvidas, críticas, sugestões, xingamentos, ou se vocês têm ideias de temas para a gente conversar aqui, contato@fim.xyz. Se esse e-mail não chegar, manda no meu pessoal, Thiago com TH, @jazz com 3 Z's de zebra, .in, I de igreja e N de navio, De naval. naval. É isso. Você quer falar alguma coisa? Ah, não, peraí. A gente tá Vai. terminando aí os produtos, tanto de UFIM como de CBO. E eu acho que eles vão CBO ser absolutamente. já tá rolando várias coisas. Eu acho que eles vão ser absolutamente incríveis. A gente lançou um piloto aí em CBO, que é o meio tempo. E eu, se fosse você, dava uma acessada em cbo.digital, se inscreve. A gente tem a lista aberta de graça, que ela poderia custar uma baita grana, porque os conteúdos são muito relevantes. Tem muita lista paga que não entrega o que a gente entrega de conteúdo de graça. E falando super numa boa, assim, dá uma checada lá, cbo.digital. E logo mais a gente vai ter os de UFIM também. A gente tá só resolvendo umas paradas técnicas, que a Meu gente é bem Deus. ruim com a parte técnica. Meu Deus do céu. É, Põe ruim nisso e põe coisas que a gente tem que resolver que a gente. Meu Deus, é, tá divertido. tá. Mas vai sair, cara. Vai sair. Eu acho que CBO tá mais no gatilho, né? Já Ah, já deve tá rolando, sair. né? Além do meio tempo que já tá rolando, tem coisa nova pra sair, vai sair já. E o fim é a mesma coisa. Eu acho que mais uns 30 dias aí, o fim deve estar na rua também. Vamos embora. Ó. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa que quer falar, Carita? Não, quero não. Cara, eu queria começar a trocar uma ideia aqui. Eu tava lendo umas coisas, refletindo aí. Eu fico alternando entre livros, né? Eu Uhum. gosto muito de ler, mas faz muito tempo que eu leio uns 4, 5 livros ao mesmo tempo, assim. Aí eu leio uns 10 minutinhos um, 10 É. minutinhos outro. Aí quando eu termino um livro, eu termino 5 juntos, tá ligado? Tipo, tá divertido isso e eu acho que é uma maneira que do nada brotou pra mim e eu gosto de fazer desse jeito. E aí eu tava lendo várias coisas do Adyashanti, do Lucille, do Spira, do Krishna Menon. Ao mesmo tempo, eu não sei onde eu vi isso. Eu honestamente não sei em qual deles eu vi isso. Mas em um dos livros desses caras, ele falou uma frase que na hora que ele falou isso, minha cabeça deu uma explodidinha assim, que é: karma nada mais é do que condicionamento, né? Hum. E se você para avaliar isso, né, porque eu venho de um background de espiritualidade e esoterismo bem hardcore, assim, né. E aí tudo tinha explicações muito complexas, muito, sobre o que é karma, sobre a roda de samsara. E aí essa complexidade, eu acho que ela é feita de forma, pouco me importa se é feita de forma consciente ou inconsciente, eu acho que isso é irrelevante. E eu acho que é de forma inconsciente, assim, mas essa complexidade ela é gerada para que nunca se ache o fio, né? Para que você nunca consiga desatar o nó, porque todo o esoterismo e toda espiritualidade é baseada nessas complexidades inventadas, né? Então, existiam várias teorias sobre karma, é, o Kybalion, do hermetismo. E, aliás, o Kybalion simplifica bastante também. É interessante isso, eu não tinha nem me caído essa ficha. Tudo que o Kybalion fala é que basicamente é causa e efeito, né? E só que aí todo o esoterismo
complica demais o karma, e quando eu li aquilo de que karma nada mais é do que condicionamento, essa simplicidade crônica e absolutamente libertadora e reveladora é tão óbvia que a gente passa batido. Assim como o fato de que a gente habita o mundo dos nossos pensamentos e sentimentos e de que é impossível você entrar em contato com qualquer tipo de mundo externo ou com qualquer tipo de pessoa externa a você, isso é tão óbvio que a gente passa batido e a gente constrói uma civilização toda baseada nessa confusão, né? E a gente vê como é que o mundo tá ultimamente. Mas é, quando a gente fala que karma é condicionamento, isso traz em si uma série de reflexões tão incríveis, porque para você ter um condicionamento, você precisa tomar como algo absolutamente relevante e sacrossanto a personalidade, né? Porque só tem condicionamento quem compra que é a sua personalidade, né? Quando a gente realiza que, na verdade, a gente é aquilo que vem antes da nossa personalidade e dos nossos condicionamentos, a gente tem a libertação do nosso ego, da nossa personalidade, dos nossos condicionamentos, mas a gente vive 99% do tempo e 99% das pessoas vive comprando essa ideia de que nós somos a nossa personalidade, que eu sou o Tiago, né? E Tiago gosta de uma série de coisas, odeia outra série de coisas, tem essas opiniões que são verdades absolutas e rechaça essas outras coisas que são mentiras absolutas. Então, quando a gente está vivendo nesse campo gravitacional da personalidade, existe uma série de condicionamentos, porque para bancar esse jogo da personalidade, a gente precisa agir de uma certa forma e isso automaticamente cria um roteiro. Não um roteiro teoricamente, mas isso cria um amálgama, um emaranhado de coisas que a gente precisa fazer e que a gente precisa agir, que a gente precisa gostar e que a gente faz um esforço para manter esse personagem, né, que cria o nosso mundo manifestado que a gente habita e que a gente vive, e isso é karma. Porque esse redemoinho de coisas é o que faz a gente ficar preso naquilo que é chamado de roda de samsara e tal, que é o ciclo de nascimentos e mortes, mas mais do que isso, é o ciclo de nascimentos e mortes no dia a dia. Eu morro na segunda-feira, renasço na terça-feira, preso nesse ciclo de coisas e que eu tenho que bancar e que eu tenho que viver e que eu tenho que me segurar simplesmente para manter ativo esse bando de coisa que eu tomo como verdade, partindo do pressuposto de que a nossa personalidade é algo que a gente toma como verdade. E que quando a gente investiga, a gente percebe que se eu tô percebendo algo, eu não posso ser esse algo, né? Tudo que é percebido não tá percebendo. Se eu percebo meus pensamentos, se eu percebo meus sentimentos, se eu percebo o meu corpo, o que está percebendo isso tudo? Eu compro meus pensamentos como verdades absolutas, mas se tem algo percebendo esses pensamentos, o que é verdade absoluta nesse jogo de perspectiva? E explorar karma sob essa ótica muda tudo. Muda tudo, porque são sacadas muito pequenas e simples e óbvias e corriqueiras que transformam a nossa vida de uma forma muito potente, que transformam a vida de todos ao nosso redor de uma forma muito potente, e a partir do momento que a gente realiza aquilo que é, essa, entre aspas, iluminação, ela emancipa o mundo todo.
Porque todo o mundo manifestado passa pela nossa forma de experienciar a vida, porque só há manifestação filtrada pelo viés de cada uma das personalidades, né. E isso é muito fantástico, cara. Eu lembro de ter visto essa porra dessa frase e minha cabeça ter entrado em parafuso. Uhum. Eh, eu vou trazer minha perspectiva que é completamente diferente, né, tipo, É, em termos de background, né. sim. E eu vou começar contando uma história, porque eu estava com uma amiga esse final de semana, a gente estava batendo papo, e ela trabalha no mundo corporativo, tipo, tá super bem e tudo. E ela é super high performer, assim, tanto que, assim, as pares dela, tipo, as pessoas olham pra ela e e o pessoal quer que as pessoas sejam mais que nem ela, né. Tanto é que querem fazer um treinamento pra ela passar como ela faz as coisas e tudo mais. E ela estava: "Pô, como é que eu vou fazer esse treinamento?" Porque não é informação, e eu estava ajudando ela a encontrar palavras e descrever isso, né. E até para ela entender a posição e como é que as coisas rolam para ela, né. Então, basicamente, ela é muito prática, muito direta e ela é muito eficiente nas coisas que ela faz, porque ela não tem pensamento sobre as coisas. Isso no âmbito corporativo. Em outras áreas da vida dela, tem um monte de pensamentos, mas nesse âmbito específico, ela não tem pensamento. Então, ela precisa resolver um negócio, ela fica tentando resolver aquilo. Ela não tem um auto-julgamento, ela não tem uma história que ela começa a contar quando o negócio não sai do jeito que ela imaginou, ela não tem a parte de tipo, putz, porque para ela não existe ela naquele meio, né. Então, se ela tenta resolver um problema e a primeira tentativa dela não dá certo, ela tenta de outra maneira, de outra maneira, de outra maneira, de outra maneira, até conseguir. E aí, quando consegue ter a próxima coisa, ela vai tentar até conseguir, vai tentar até conseguir. E ela faz isso tão rápido, porque quando ela tenta a primeira vez e ela não consegue, em vez dela, que acontece com a maior parte das pessoas que querem que ela treine e tudo mais, essas pessoas falam assim: "Putz, será que eu sou competente? Será que a pessoa vai ouvir? O que que isso significa sobre mim? O que que o outro vai pensar de mim? O que que isso significa para minha carreira? O que que isso significa?" Ela não tem esse pensamento. Ela simplesmente: "Ah, não deu certo por aqui, vou por aqui, vou por aqui", enquanto o outro está pensando todas essas montes de coisas, né. De novo, em outras áreas da vida dela, ela tem um monte de pensamento. Ela e eu estava tentando explicar para ela, estava tentando explicar por que que é tão fácil para ela, por que que as pessoas olham para ela e falam assim: "Puta, ela faz isso, tipo, é fácil para ela". Não é que é fácil porque ela não tem um monte de pensamento sobre aquilo. Ela simplesmente vai lá e faz, né. Eu falei: "Cara, no final das contas, você tem muita sorte que você não tem pensamento sobre essas coisas. As pessoas que têm pensamento sobre essas coisas". Aí ela falou assim: "Pô, como é que faz então para as pessoas não terem pensamento?" Não tem como, a gente pode ter sorte de eventualmente não ter pensamento sobre as coisas. Agora a gente entender que é pensamento, é o mais próximo que a gente consegue chegar no momento. Por quê? Porque assim que eu tento fazer o negócio e não dá certo, surge aquele monte de pensamento, se eu identifico aquilo como pensamento, eu: "Opa, posso dar um bypass e ir", em vez de ficar entertaining aquele pensamento, né, em vez de ficar dando mais vida para aquele pensamento e achando que tem algum significado naquele pensamento todo. E por que que eu tô contando toda essa história? O que que isso tem a ver com, eh, karma e condicionamento? Cara, Porra, eu não tudo. tenho pensamento sobre karma. Eu nunca tive pensamento sobre karma. Nunca foi uma coisa que existiu pra mim. Então, eu nunca lidei com karma. Nunca tive um relacionamento com karma. Nunca tive preocupação em relação a karma. E é muito louco isso. Porque, assim, você teve toda esses pensamentos, esse relacionamento, isso aqui, e você saiu de um outro lado onde o karma está desaparecendo para você.
Onde o karma, esse significado todo do karma que sempre foi muito forte para você, e que você sempre, puta, dentro de meios esotéricos e tudo mais, eu sei que, tipo, é um big deal gigante esse lance do karma. Ele é uma coisa real e concreta com que você tem que lidar para esses meios. E você tá chegando e falando assim, cara, não é. E isso vai caindo fichas para você cada vez mais profundas e o karma tá desaparecendo. E é muito louco, porque para mim, que eu tô do outro lado, é que karma nunca nem existiu para mim. Nunca foi um negócio para mim. Nunca eu nunca vou ter insight em karma, porque sobre karma, porque karma é condicionamento, eu sei lá, de que é, que karma nem existe para mim. Então, eu acho isso, cara, eu acho isso incrível. E eu tenho um monte de pensamento sobre outras coisas que Claro, 99% das pessoas não têm. claro. E que eu tenho problemas gigantes de pensamento sobre coisas que as pessoas não veem, aquilo não existe para elas, mas para mim é um big deal. Né? Para mim são os pensamentos que rodam, são o meu condicionamento, são as ideias que rodam na minha cabeça. Né? E graças à nossa sorte de explorar isso e tudo, cara, tem um monte de pensamento que eu tinha antigamente que eu não tenho mais hoje. E tem muitos pensamentos que tinham uma carga gigante sobre mim, não, puta, não tem nem 10% da carga que tinha. E provavelmente tem pensamentos que eu nem sei que eu tenho, que me fazem de gato e sapato e eu nem tô percebendo isso. Então, a ideia não é tipo, cara, como que eu não tenho esse pensamento? Cara, você não tem esse pensamento quando você tem a sorte de ter um insight gigante que limpa a sua mente e apaga a sua memória sobre isso. E tanto eu quanto o Thiago, a gente já teve essa experiência em algumas áreas da nossa vida. De realmente chegar a um negócio e limpar a nossa mente em relação a coisas que a gente nem lembra que a gente tinha um problema sobre aquilo. Cara, Agora, é uma sorte profunda. Se não, a segunda melhor coisa é entender como que está funcionando para você pelo menos saber a pegadinha que você está caindo. isso, isso. E nossa, você foi falando, eu tive vários insights aqui, eu já esqueci todos, mas eu vou tentar ir por uns caminhos aqui que eu consigo perceber o impacto que tem isso que a gente está conversando para pessoas que são muito espiritualizadas, entre aspas, assim. E é um impacto absurdo mesmo. Porque quando a gente fala de karma e quando a gente fala dessas coisas que a gente está falando, tem vários temas correlatos, né? Reencarnação, enfim, a família, né? Não, isso é um karma familiar, né? Tipo, e quando a gente começa a explorar isso, a gente percebe que absolutamente todo karma, ele é condicionamento e ele é uma bagagem que vai sendo colocada no porta-malas, entre aspas, da personalidade, né. Então, Tiago, como ego, né, como personalidade, nasceu do pai e da mãe dele, que nasceram dos pais e das mães deles, que nasceram dos pais e das mães dele, blá, 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 você vai voltando isso até onde você quiser de forma imaginária, né. E aí, vamos fazendo uma série de condicionamentos, né. A gente é o conjunto dos condicionamentos que a gente vive, porque a gente, pum, aparece numa realidade, eu não vou nem entrar no mérito mais profundo, entre aspas, dessa história, eu tô tentando tatear aqui de forma mais didática o possível. A gente aparece, pum, no mundo, nossa, e aí a gente tem um pai, uma mãe, um parente, sei lá por quem vai criar a gente, e a gente vai comprando essas bagagens e colocando no nosso porta-mala
Porque não tem outro referencial, é tudo que a gente tem. Então, esse é o jeito certo de ver a vida, ok. Isso é o jeito certo, ok. Tá, é assim, ok. E vai colocando, e vai colocando, e vai colocando. E a gente sempre toma como causador de todo o sofrimento e agonia das nossas vidas as bagagens que estão sendo colocadas no porta-mala da personalidade. E mais do que as bagagens que estão sendo colocadas, a gente sempre toma como vilões quem, entre aspas, está colocando as bagagens no porta-mala da nossa personalidade. Não, isso aqui nossa, eu sou assim porque meu pai era assim. Não, isso aqui eu sou assim porque, nossa, minha mãe era assim, minha avó já era assim. Não, isso aqui, minha família, a gente faz desse jeito há muito tempo. Não, eu tenho essa visão política porque é o jeito certo do mundo, porque, não, eu tenho isso aqui porque minha mãe pensava diferente, mas aí eu cresci, eu penso assim agora, porque eu sei o que eu sofri com minha mãe que pensava desse jeito e agora eu penso de outro. Só que essa é a grande pegadinha, porque é impossível qualquer pessoa colocar qualquer bagagem no nosso porta-mala da personalidade. Todo o nosso contato com o mundo, ele parte do filtro dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, a gente só tem contato com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, eu não tenho contato nem com a minha mãe, nem com meu pai, nem com o Robin, nem com ninguém. Eu tenho contato com meus pensamentos e sentimentos sobre meu pai, sobre minha mãe, sobre o Robin, né? Então, essa bagagem é feita através desse magnetismo, dessa gravidade que o nosso planeta personalidade cria e suga tudo para o chão. Só que ele não vê esse processo acontecendo, que é invisível, assim como a gravidade do nosso planeta também é invisível, e ele mantém todos esses condicionamentos que foram acontecendo ao longo da nossa vida presos a nós mesmos nesse grande campo gravitacional. E não tem nada errado com isso, não é sobre isso que eu estou falando, porque a nossa realidade manifestada nada mais é do que a nossa experiência desse todo, desse todo que se mantém preso pelo magnetismo da nossa personalidade. Mas enquanto a gente compra essa pegadinha de que eu sou Tiago, e de que você é Robin, e de que fulano é fulano, e de que cicrano é cicrano, essa força gravitacional vai se manter. Seja por um dia, por um mês, por um ano, por um século, por 2 milênios ou por 4 eternidades. Até porque o tempo, ele é uma percepção muito individualizada. A forma que eu percebo o tempo na mesma conversa com o Robin é completamente diferente da forma que o Robin percebe o tempo na mesma conversa comigo, né? E quanto dura esse karma é totalmente relativo, porque no momento da realização de que eu não sou o Tiago, essa gravidade da personalidade para de existir. E aí a gente passa a habitar num campo que tudo isso continua flutuando no nosso campo de experiência. Toda essa bagagem é como se a gente tivesse saído da órbita terrestre e tivesse perdido o contato com a gravidade, e aí tudo na estação espacial e na nave começa a levitar, a flutuar, porque a gente está no ambiente sem gravidade. Todas essas bagagens continuam flutuando na minha vida. Eu experiencio todas elas em momentos diferentes, mas não tem mais a gravidade trazendo elas para minha personalidade. Então, a forma de experienciar essas bagagens, ela não tem mais aquela força absurda de você experienciá-las em primeira pessoa. Eu sou chato, ou eu sou criativo, ou eu sou nervoso, ou calmo, enfim. Existe chatice, criatividade, calma, braveza, e a gente vai experienciar isso de acordo com situações que acontecem na nossa vida, mas sem o peso da personalidade comprando essas cargas como sendo partes fundamentais de si mesma.
E aí a forma de experienciar a vida é muito diferente, porque nesse momento é cortado um fio umbilical da gente com o karma. É por isso quando se fala que uma pessoa se ilumina, o mundo inteiro se ilumina, porque a manifestação é o conjunto desses condicionamentos entrelaçados, coexistindo num campo que eu não sei explicar o que é, né? E quando esse cordão umbilical é cortado, automaticamente a gente passa a ter uma experiência de vida com percalços, com solavancos, com turbulências, mas com muito menos peso, porque boa parte dessa bagagem kármica que a gente está falando, ela não é mais nossa, porque a gente percebe, não é que a gente deixa elas de lado, é só porque a gente percebe que ela nunca foi nossa. Ela era de uma ideia que a gente fazia de nós mesmos, né? Isso é muito louco, cara. Eu tentei ser didático para tentar acomodar em um mundo que é muito específico. Eu talvez tenha falhado miseravelmente. Não, cara, eu pelo menos achei sensacional a analogia da gravidade e dessa ideia de ser um planeta onde toda essa bagagem orbita em volta e quando o planeta desaparece e tudo fica simplesmente flutuando no espaço, desapegado de uma personalidade. Porra, nossa, achei sensacional a explicação. E aí eu tava pensando também, né, que quando eu falei que eu não tenho essa relação com karma, porque karma eu nunca pensei sobre isso, né? Eu imagino as pessoas do outro lado ouvindo, né? Mas, porra, como assim? Existe, karma é um negócio, karma. Cara, beleza, eu não sei se karma existe ou não existe. Não importa. Não importa. Esse que é o lance. Se existir, existe. Se não existir, não existe. Eu pensar sobre ele não me leva a nada. Porque é justamente esse que é o lance, né? A gente fica mal com- pelo, pela realidade que é criada dentro da nossa mente. É aquilo, né, Carita? Tipo, se você pensa numa. Se você sabe que uma árvore existe na Amazônia, se você não a vê, ela existe. Tipo, Então, é um papo filosófico. se uma árvore cai e não tem ninguém para ouvir, ela fez barulho? Claro que não. Porque quem ouve é a gente, não o mundo. Existe pôr do sol? Não. Ou sim, a partir da sua experiência. Mas vai encontrar o lugar onde o sol nasce na Terra? Não, não tem. Não existe. Então, só porque a gente experiencia as coisas, não faz delas verdade. E mesmo se elas existirem além da nossa percepção, que é toda uma outra conversa, ela nunca vai ser do jeito que você experienciou. Então, isso quer dizer que a nossa experiência não existe? Não. Nossa experiência existe, mas é isso. É simplesmente isso. E acho que é isso. Não tenho mais nada para acrescentar. Se você quer acrescentar alguma coisa, Carita? Não, né? Não. E é isso, pessoal. A gente adora fazer esse papo aqui. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, contato@ufim.xyz. E logo mais tem produto na rua. Beijão para todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.